Olá, pessoal. Então, estamos aqui chegando na última parte da nossa aula, né, do pedaço da minha aula. Depois vocês vão ter a aula aí com o pós-doc Lupes, né, sobre a parte de regulação gênica em eucariotos, particularmente sequências regulatórias. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente, né, já consegue agora, então, identificar um gene, localizar a expressão dele, diminuir a expressão desse gene por RNA de interferência, aumentar a expressão dele, manipular o genoma através da criação de linhagens transgênicas, em que a gente definiu aí a possibilidade de fazer, né, transformações, né, transgenia baseada em injeção de DNA em células, né, em células germinativas ou atingindo células germinativas. E agora a gente vai para a última técnica que a gente gostaria de destacar aqui no curso, que é a técnica de edição de genoma, né? Mediada por Cas9, CRISPR, né? Que é uma técnica que todos devem ter visto, já tem várias e várias palestras na internet, então isso aqui uma pequena contribuição, né, para vocês, mas vocês vendo que cada vez mais nos últimos 4, 5 anos existe um número infindável aí de possibilidades, né, de uma pessoa utilizar essas técnicas, né, de edição gênica para qualquer tipo aí de eucarioto, organismo modelo e não modelo, tá? A principal questão é como, né, fabricar esse DNA, né? Como fabricar o pedaço que o RNA guia, né, o guide RNA, que a gente vai estar falando aí daqui a pouco. Então, você tem que ter um conhecimento de biologia molecular para você poder fazer isso, né, de genômica, e a análise posterior, né, dos fenótipos obtidos a partir de inserções de sequências ou retiradas de sequências, ok? Então, como eu falei, não é pensar que a gente vai exaurir isso aqui, né? Mas a gente vai estar tentando conversar um pouco sobre a possibilidade dessa técnica, né? Aqui tem um artigo do Eric Lander, eu convido vocês a lê-lo, né? Que conta um pouco da história dessa tecnologia, né? Dos heróis de CRISPR, né? Agora tem um livro também muito bom da Prêmio Nobel, que também a Lula, né? Jennifer Lula, que também coloca um pouco como que toda essa história foi desenvolvida, são experiências pessoais, como a gente está a primeira vez que realmente se conseguiu editar DNA in vitro foi aí no artigo, né? Pelo menos de eucariotos, foi no artigo de 2012, né? Que levou ao Prêmio Nobel, tanto da Elizabeth Carpentier e da Jennifer Dolan, né? Esse artigo saiu na Science, até convido vocês a olharem. E então, mas como vocês vão ver ao longo dessa palestra, hoje em dia as pessoas utilizam o CRISPR como uma ferramenta, né, nos seus laboratórios, né, após o desenvolvimento da tecnologia. E como esse artigo aqui destaca muito bem do Eric Lander, você teve, na verdade, todo um avanço de muitos e muitos anos na pesquisa básica, né, na descoberta de que, né, no caso, durante 20 anos, como é que esse sistema funcionava, né? Até hoje ainda tem gente entendendo isso em bactérias, né? Arqueias e Iobactéria, até a adaptação de um sistema que funcionava, né? Que funciona, na verdade, nas arqueias hoje, para essa edição de genomas em eucariotos, particularmente muito famosa em invertebrados, etc. Né? Então, esse artigo ele destaca isso muito bem, né? Que, na verdade, assim como eu tinha descrito para vocês com o RNA de interferência, que era um estudo lá da biologia, né? Do sistema nervoso, sistema muscular de um verme, do C. elegans, aqui foi a mesma coisa, né? A gente tem pessoas que estavam interessadas em entender como funcionava aí as sequências em bactéria, né? E viram que algumas sequências ocorriam de uma forma repetitiva muito inesperada, né? E isso tudo é muito bem descrito nesse artigo. Eu convido vocês a lerem esse artigo, e também terem um pouco aberto na mente de vocês, principalmente aqueles que têm um contato com bioinformática, de ao olharem algum padrão não usual dentro de um conjunto de sequências, tentar investigar, né? Por que esse padrão não usual, por que você tem muito repeat, por que você não tem, né?
Então, ele coloca até que isso não foi, na verdade, essa descoberta inicial não foi uma descoberta baseada em nenhuma observação biológica, mas sim uma observação aí no computador, né, em sílico. E isso foi fundamental para a descoberta do CRISPR, né? Aqui é só essa figura desse artigo, né, que mostra que foi, na verdade, esse artigo também é criticado um pouco por ser muito tendencioso, mas em alguns aspectos, e diminuir um pouco o papel o papel da própria das próprias pesquisadoras que depois ganharam o prêmio Nobel, né? Mas a gente vê isso muito bem colocado nesse artigo, que foi um artigo multiface, né? Multifacetado, né? A descoberta multifacetada que começou, né, com a própria descoberta, né, como eu falei, em bactérias, que foi passando, né, desde que os repeats foram detectados até que ele era um sistema imune adaptativo em bactérias, e o início de programação, descobrir que ele pode, que na verdade o CRISPR ele atua no DNA e entender um pouco o mecanismo, né, que só foi descoberto em 2010, né, um mecanismo que eu vou descrever rapidamente para vocês, mas que já foi também, que é bem descrito na própria literatura. E a gente vai passando aqui para 2010, 2011, 2012, né, que foram os anos aí principais. Então, agora está fazendo, daqui a pouco vai fazer 10 anos que as primeiras aplicações, né, principalmente de edição em células de mamífero e invertebrados foram realizadas. Então, foi uma grande revolução e o principal motivo do CRISPR, né, ter subjugado, né, ou ter ido mais além, muito mais além do que os zinc finger nucleases, que eram também umas formas de edição de genoma, e dos TALENs, né, que eram também repeats, que se utilizou durante um tempo em zebrafish, porque é uma técnica, como vocês vão ver, você utiliza muito daqueles conceitos e ferramentas que você já aprenderam com PCR, com biologia molecular, né? Então, é muito mais fácil você adaptar para o teu gene de interesse, né? Apenas com mudanças de sequências de DNA você consegue adaptar e consegue fazer um novo sistema, né? Nocautear um novo gene ou fazer uma proteína de fusão, né, por CRISPR, né? E isso é o que fez com que essa técnica se espalhasse tanto. Como que ele acontece, na verdade, em bactérias, e o sistema acaba que foi adaptado, né, de bactérias para mamíferos e para outros invertebrados. Hoje em dia a gente tem CRISPR atuando em quase todos os organismos em que você consegue colocar DNA no interior das células. Muitas vezes esse é a principal dificuldade, você conseguir injetar um ovo, né? Por exemplo, a gente até hoje não consegue injetar ovo de carrapato muito bem, porque os bichos morrem, né? Então, boa parte do problema de você fazer o CRISPR e induzir mutações, né, sítio-dirigidas, né, com edição de genoma, é o delivery do DNA, né, você quer modificar a construção para dentro do tecido. Então, aqui a gente vai estar falando basicamente da estratégia, né, como que esse mecanismo funciona. Então, você tem essas sequências, né, espaçadoras, você tem essas sequências aqui no lado, sequências palindrômicas que são repetidas, e normalmente nesse mecanismo ele é utilizado, né, vocês devem já ter ouvido falar alguma vez, é utilizado as bactérias para evadir a infecção por vírus, né? Então, o que as bactérias normalmente fazem é que elas têm sequências, né, repetidas, que são sequências muitas vezes, né, presentes em genomas virais, né? Então, os vírus têm essas sequências aqui em vermelho, com esses espaçadores, as bactérias fazem, principalmente arqueias, fazem essa transcrição desse RNA, esse pré-cRNA, que é processado, e esse processamento é feito por uma enzima RNase, como o próprio nome já diz, ela degrada o RNA, mas degrada especificamente, e por um RNA, que nesse caso o cRNA, que como vocês podem ver aqui no final do 2, ele é o quê? Ele pode ser hibridizado, né? Ele forma uma dupla fita junto com a RNase 3 e a Cas9,
para fazer realmente esse processamento dessa região que tem tanto esse protospacer aqui em vermelho, essa sequência em verde, né? Aqui em vermelho a gente tem esses repeats, que normalmente são as regiões em que se encontra a principal informação que você gostaria de no caso a bactéria utiliza para degradar de um determinado vírus, e depois todo esse complexo que contém a Cas9, a RNase free, que é tirada fora, esse complexo aqui contendo uma dupla fita e a Cas9, eu vou botar, não vou passar o vídeo todo para vocês aqui, mas eu vou botar lá no chat, porque não tá funcionando exatamente no Zoom. Esse complexo aqui, né, de RNA, de RNAs, né, e particularmente junto com a Cas9, é aquilo que vai atuar, né, como reconhecimento, buscando, né, dentro de um genoma, aí pode ser um genoma bacteriano, pode ser um genoma nosso, né, através de um escaneamento, através de uma procura de sequências que são o quê? Similares, né, ou, na verdade, idênticas, né? E aqui, essa região, como eu tinha colocado para vocês, né, você tem o protoespaçador, que é essa sequência que é correspondente, né, a sequência do target gene, né? E esses 3 nucleotídeos em geral, que isso ocorre não em todas os mecanismos do protospacer aqui, né? Mas principalmente em Cas9 e CRISPR, mecanismos chamados mecanismos de tipo 2, tá? É um bem determinado que é o que tem sido utilizado, embora hoje você tenha também muitos outros. Então, aqui a gente vê a Cas9, a enzima Cas9, que no caso está abrindo aqui a dupla fita, a região de homologia, que é a região do protospacer, e a região aqui que é a mais importante, que é o PAM, Protospacer Adjacent Motif. Isso aqui que realmente define a especificidade do teu Cas9, é isso que aqui a Cas9, então, está bem no meio aqui da enzima. E o que acontece é que, quando você tem esse conjunto de protospacer, né, com protospacer, a Cas9, com essa dupla fita, o que acontece é que você induz uma clivagem dupla fita, e essa clivagem dupla fita, ela separa os dois pedaços de DNA que você tem, então é realmente uma quebra dupla fita. Isso tem efeitos drásticos dentro de uma célula então inicia o processo de reparo, né, celular. E esse processo de reparo, muitas vezes, ele não é um processo de reparo que é 100% fidedigno, correto, na maior parte das vezes. E é isso que faz com que, se você colocar qualquer base de DNA ou retirar uma base de DNA, deleção, etc., faz com que você tenha a edição gênica, você modifique uma sequência de DNA. E hoje em dia, com o conhecimento grande que a gente tem de biologia molecular, a gente saber exatamente, hoje em dia, vocês veem aqui pelo próprio esquema aqui colocado, a gente sabe exatamente se você tem uma sequência PAN, se você tem um protospacer e como colocado, né, como vai ser colocado no próximo slide, o chamado Guide RNA, o RNA guia, você pode determinar exatamente aonde você vai estar fazendo essa quebra da dupla fita. Então, é por isso que você, no genoma inteiro de bilhões e bilhões de bases, você pode realmente atuar fazendo a quebra aonde você realmente gostaria que essa quebra fosse, né? Existem 2 tipos, né, de modificações, né? Então, esse sistema ele foi adaptado, né? E ele depende muito do sistema de reparo já presente nas células. Então, quando a gente vai fazer quando você quer fazer uma edição de um genoma, né, principalmente de um genoma de eucarioto, de um inseto, de uma célula de mamífero, o que você tem que prover para ele? Você tem que prover a Cas9, né, que é essa enzima que eu falei para vocês, que ela não tem no genoma, por exemplo, do tribólio, do uma drosófila, não tem no nosso genoma essa Cas9, ou enzimas com uma capacidade similar de abrir e quebrar esse DNA a partir dessas características que eu falei com vocês. E essa enzima ela não faz isso, como eu falei, ela não faz isso à toa, né? Ela faz isso quando ela tem essa sequência, né, alvo, né, contendo esses 3 nucleotídeos que são esses nucleotídeos, como eu falei para vocês, os protospacer
Adjacent Motifs, né, os PANs, né? E como eu falei, então depois que você tem então o spacer, né, que é a sequência, né, o teu guide RNA, né, que vai ser essa região que vai conter a sua sequência, que vai conter a tua sequência PAN, e todos os scaffolds são sequências que você também vai precisar para a própria estabilidade da tua Cas9. Em vários vetores que a gente tem no laboratório, por exemplo, vetores de DNA, a gente já tem essa Cas9 já contendo todo o scaffold, muitas vezes. A única coisa que realmente muda é a nossa sequência alvo aqui, reconhecida, que a gente coloca a partir desse guide RNA. Inclusive, existem, né, vários programas já de bioinformática, a gente não falei isso, não, um curso inteiro de edição de genoma, só para vocês saberem como que existe, como que faz, eu tenho também os websites, posso passar para vocês, mas vocês podem já ir analisando, né, entendendo que a gente consegue editar, né, com baixo, né, número, com baixa prevalência de efeitos não-alvo, que a gente chama de off-target, baseado na especificidade dessa sequência PAN e da sequência que a gente desenha quando você faz o teu guide RNA. Então, uma vez que esse DNA é quebrado aqui em dupla fita, você tem dois tipos de, né, bem geral, né, na verdade, o HDR ele é dividido em 4 formas diferentes de reparo, mas quando você tem a quebra dupla fita, você pode ir para você refazer essas duas fitas, né, sem ter qualquer troca entre as duas fitas, a gente chama de non-homologous end joining, o NHEJ, né? E normalmente esse processo é bem ineficiente. Quando você faz esse processo, você fazer você ressintetizar, né? Você recopiar o DNA sem você fazer qualquer contato entre as fitas, muitas vezes você tem erros, é um processo que acontece muito. Esses erros podem ser inserções, podem ser deleções de pedaços. Isso acabam levando a os chamados frame shifts. Vocês devem lembrar das primeiras aulas do que é um frame, né? Você tem os tripletes que são utilizados, né, pelo DNA, o RNA, e que depois vão ser lidos, né, no citoplasma na hora da tradução. Então, aqui em geral, você vai ter no non-homologous end joining, você vai ter um frame shift. Isso muitas vezes vai acabar com a função daquele gene, daquela proteína. Então, você já vê que isso que está acontecendo aqui, se for um gene essencial no desenvolvimento, se for um gene decapentaplégico, um Zelda, um gene muito importante, caso você tenha essa edição e você perca os dois alelos, né? Você vai perder o alelo de uma fita e da outra, né? Quando você teve aquela quebra, e quando você tem reconstituição, você ou ganha ou perde bases, você tem problemas na função dos dois alelos, isso aqui normalmente é letal. Então, a não ser que você tenha uma pequena modificação, você consiga mudar só um aminoácido, muitas vezes isso aqui acaba sendo letal e para genes essenciais isso não funciona. Agora, por outro lado, você tem um mecanismo que tem sido utilizado cada vez mais, que é um mecanismo que a gente acaba utilizando como knock-in, né, mas para colocar sequências no seu interior, que é o chamado Homology Direct Repair, o HDR, né, que basicamente se utiliza, né, de uma edição bem precisa, né, a gente consegue inserir sequências nesse meio, e com essas duas regiões aqui que vocês olham do lado, que são chamados homology arms, né, ou braços de homologia de cada um dos lados, então são sequências muito parecidas, e você consegue colocar aqui no meio dessa sequência algum gene, algo do seu interesse. Então, essa é um evento muito mais raro, né? E dentro da célula, esse evento o non-homologous end joining, ele ocorre com mais frequência, mas esse aqui é uma edição mais precisa, tá? Então, eu vou passar esse vídeo, infelizmente o vídeo não vai acontecer aqui agora, ele não, com o som, né? O som dele não vai passar, mas eu vou botar lá no fórum para vocês, tá? Esse vídeo, ele vai narrando como que acontece com toda a precisão, o sistema, vocês vão ver particularmente aqui como que a Cas9 interage, né? E quais são esses dois componentes, né? Que é o guide RNA, que eu falei para vocês, né? Que é o RNA guia, e a Cas9, né? Como eu falei, você pode até ter RNAs guias ou com homologia, mas normalmente você não tem essa enzima atuando nos nossos organismos, né?
Então, esse é um dos fatores que acontece, né? Então, aqui a gente vê como que o processo está acontecendo, tá? Eu estou ouvindo, mas vocês não estão ouvindo, vocês podem ver depois. Mas a Cas9, ela procura, né? Qual é a sequência PAN, aquela que eu falei dos 3 nucleotídeos, né? E aí o guide RNA ele vai ser importante para quê? Para abrir a dupla fita de DNA, é por isso que você desenha esse guide RNA, ele vai pegar a dupla fita que estava fechada na célula, ele vai o quê? Abrir e é isso que é a principal etapa de você ter conhecimento de biologia molecular, de você conhecer os genomas, você ter o genoma do teu animal em questão ali, para você saber se esse guide RNA aqui ele vai ser específico, ou se ele gruda em várias outras regiões com a sequência PAN específica. Primeiro ele faz o scan da sequência PAN, depois vem o guide RNA. Tá? Então aí o DNA fica aberto e aí vai começar o processo de corte, né? Ela tem dois domínios nucleases que vai cortar. Você cortou o DNA, né? Cortou o DNA, isso é que é interessante, porque você corta o DNA gerando às vezes esse blunt end, né? Que a gente chama de blunt, você viu na aula do Zé, né? Pode ser que seja blunt, e aí vai começar o reparo, e esse reparo é um reparo que ele comete erros, né? E provavelmente vai ter mutações, né? Esse é um... Então, se você quiser tirar gene, você acaba, né, tirando a função de genes, o CRISPR acaba sendo muito eficiente. Mas esse vídeo, ele também explora outras possibilidades que essa enzima Cas9 e o PAN, eles podem fazer, tá? Que basicamente são quase que N possibilidades, porque agora você tem uma enzima que normalmente não ocorre no genoma, você coloca essa enzima, e essa enzima, ela junto com esse guide RNA, né, mediado por aquela região ali que eu falei do scaffold, você pode dirigir essa enzima para qualquer região do genoma para fazer várias tarefas, inclusive ver aonde que está tendo transcrição. Você pode botar uma GFP acoplada na Cas9 para ver rate de transcrição e tudo. Então, são várias possibilidades que eu não vou detalhar todas, que eu vou colocar o vídeo lá, e existem outras, tá? Você pode fazer mutações também sítio-dirigidas, né, com a Cas9, com outras. Aqui eu estou falando de Cas9, existem várias outras Cas, né, já descritas, né, Cas10, Cas15, enfim, você tem muitas outras possibilidades, como eu falei, não é o objetivo da aula só uma aula sobre CRISPR e Cas9, só para instigar vocês a procurarem, vocês também entenderem, né, como que isso é feito. Mas, novamente, você precisa, é aí que é importantíssimo, gente, pensar nisso, né? Você precisa, isso que eu falei para vocês, você vai ter a Cas9 que você vai dar para o teu organismo modelo, não modelo, né? Vai injetar isso no tribólio, então antes você tinha um plasmídio helper, como eu mostrei para vocês, e um doador, né? Esse plasmídio doador contendo o transgênico, agora você precisa o quê? Da tua Cas9 no teu plasmídio, né? Essa Cas9 ela tem que ser expressa no embrião, então ou você dá a proteína, ou você dá o RNA, ou você dá um plasmídio contendo a Cas9, tá? E porque você precisa da atividade Cas9 exatamente nas células germinativas, que é onde você quer que a edição ocorra. Pode ser que ela ocorra em outros tecidos, mas se ela não ocorrer na linhagem germinativa, aquela mutação que te interessa, ela não vai passar para a próxima geração. E lembrando que, eu já falei isso antes, mas é importante ressaltar, se você tiver um gene essencial, como esses genes de desenvolvimento, caso você tenha uma perda, uma edição, que você gere uma mutação que acabe com a atividade daquele gene, daquela proteína, basicamente o embrião vai morrer, né? Sem um gene importante de desenvolvimento, ele vai morrer e você não vai passar para a próxima geração, tá? Então, esses são os componentes que você precisa quando você vai injetar, quando você vai fazer um CRISPR, você vai botar a Cas9 injetar a própria Cas9, ou tem gente que injeta proteína, tem gente que injeta RNA, tem outros que colocam plasmídio com a sequência de DNA sendo para ser transcrita dentro do embrião, depende da velocidade do processo, e você precisa, então, de um outro plasmídio com o teu guide RNA, né? O teu guide RNA que vai ter o quê?
novamente, esse teu guide RNA que vai determinar exatamente, né, aonde que vai ser o teu corte. Hoje em dia a gente sabe que são 3 nucleotídeos acima aqui dessa sequência PAN, que, como eu falei anteriormente, é a sequência que você tem que procurar no genoma. Existem vários algoritmos aí de bioinformática, né, para procurar a melhor sequência PAN, dependendo daquilo que você queira editar no genoma, né? Em geral, preferem-se TGG, mas tem outros PANs, né? Tem sempre um triplet preferido, mas você pode adaptar. Dito isso, isso já funcionou em vários organismos, funcionou em muitos. Aqui eu trago só um exemplo para vocês. Esse artigo aí já tem quase que 5 anos, 6 anos, né? Em 2015, o grupo do Mikael Zaverhoff, lá em Lyon, na época, ele já conseguiu fazer aquilo que a gente chama de um knock-in, né? Ele já conseguiu mudar em tribólio. Isso aqui é uma larva de tribólio, era uma larva que tinha essa construção que eu tinha mostrado para vocês. Tem o EGFP aqui, que faz com que essa larva ela seja totalmente verde, acho que vocês conseguem ver, né? Verde fluorescente. Ela tem esse promotor aqui, o 3 vezes P3, né? Com um enhancer, né? Que é uma daquelas sequências regulatórias que o Lucas vai falar um pouco mais para vocês, que se liga também a esse 3P3, então por isso que essa larva ela tem todos os músculos delas verdes. E o que foi feito aqui? Aqui foi injetado, né? Em ovos de besouro, né? Não foi isso aqui é um organismo que a gente chama de um mosaico, né? Então a gente não tem todas as células idênticas, né? Foi injetado essa construção que tem exatamente esse braço de homologia que é idêntico ao piggyback L, piggyback R, e aqui no meio, ao invés de você ter um GFP, você tem uma proteína fluorescente vermelha. Então, em algumas células dessa aqui, esse processo, né, de HDR, de Homology Directed Repair, ele acabou acontecendo e você vê aqui em vermelho que esse processo aconteceu. Você tem alguns dos, né, quando você aqui injetou, né, Cas9 com promotor basal de uma heat shock protein, e você tem também, então, que é fundamental, como eu tinha falado até agora, que é importantíssimo, é que você precisa ter um ponto de quebra. E esse ponto de quebra é dado aqui por essa EGFP, baseada aqui nesse guide RNA que você colocou. Então, você tem um plasmídio contendo a Cas9, um outro plasmídio contendo o guide RNA e os braços de homologia que você está injetando junto com esse plasmídio que aqui vocês têm, junto com esse DS-RED. Então, a gente tem 3 plasmídios, tá, sendo colocados, um com a enzima que faz a edição, o outro com RNA guia, que vai então guiar aonde vai ser a quebra da dupla fita, e um outro plasmídio com o DNA que vai entrar naquele lugar a partir do homólogos, a partir de combinação homólogos directed repair, né, o HDR. Então, isso já foi feito em tribólio e no momento a gente está, né, um projeto de doutorado de um aluno nosso, o João, para tentar fazer também por HDR a substituição de uma das nossas proteínas, nossos genes favoritos, que é o Zelda. O que o João fez, isso aqui também é com auxílio também de um software. Você tem um plasmídio, na verdade pode ser qualquer plasmídio que você tenha dentro no seu laboratório, e você coloca um homolodiar, você tem aqui um homolodiar, a região 5', que contém 5 quilobases, né, de Zelda, né? Aqui você vai ter o Zelda, você vai ter a região não traduzida 5' gene reporter, que no caso aqui é mCherry, né? Uma proteína que vai ser fluorescente quando a gente tiver a expressão do Zelda. Então, todo o cassete regulatório aqui é o mesmo, anteriormente encontrado. A única coisa que é diferente é esse mCherry, e essa inserção a gente vai continuar, vai ter o mCherry na região N-terminal, vai continuar o Zelda, a região codificante do Zelda, não vai haver alteração no frame shift, não vai ter frame shift, não vai ter alteração no frame de leitura. Como que a gente pode tentar, né, saber que isso vai acontecer? É que vocês devem lembrar que tem aquela sequência que eu falei para vocês, né? A sequência PAN, que foi selecionada aí pelo João,
e a gente desenhou o guide RNA para ele realmente fazer o corte numa posição específica, de forma que a gente mantenha, né? Claro que não vão ser todas as vezes que isso vai acontecer, o HDR é um fenômeno relativamente raro, mas lembrando para vocês que toda vez que esse guide RNA fizer essa função de quebrar o RNA, né, junto com, no caso, a Cas9 fizer, tendo ele como guia, e a proteína Zelda, né, que é essa proteína fundamental, ela deixar de funcionar, provavelmente aquele embrião vai morrer. Então, os caras que sobreviverem, que conseguirem sobreviver, ou a Cas9 não quebrou o DNA, ela foi ineficiente, nada aconteceu, ou de alguma forma pode ter sido que essa M-Cherry aqui entrou e a função do Zelda foi restabelecida, uma vez que esse gene é um gene essencial para o desenvolvimento. Então, isso é o que a gente também pode vir a fazer no laboratório, e isso tudo você tem que ter, né? Eu tenho que conhecer, né? Como fazer o desenho, né? Aqui os primeiros aminoácidos, então aqui no ATG, então aonde que você realmente vai fazer esse ataque, a gente sabe exatamente onde vai fazer o ataque, e como que vai, propriamente dito, ter inserção. Novamente, quando você abrir a substituição, muitas vezes vai ser por esses homólogos de armas da direita e da esquerda, que já são, no caso, já são conhecidos, são essas regiões do Zelda, e no meio aqui teria o M-Cherry, que é o nosso gene repórter. A gente espera que isso, no caso, dê certo. Tá? Então, esse é só um exemplo. O CRISPR e a edição gênica eles estão sendo cada vez mais utilizados nas mais diferentes formas, tá? Inclusive com mudança de apenas um aminoácido, você pode desenhar um guide RNA para uma região aqui, fazer uma mudança de apenas um aminoácido com homólogo de ARMS do lado também, 2 aminoácidos, mudar domínios de proteína. Então, isso tem sido muito utilizado e para isso você precisa desse conhecimento do genoma do teu organismo, de como funciona o sistema do CRISPR, né? O papel das PANs que eu falei com vocês, do guide RNA, do Cas9, da edição, tá? E é isso que a gente está começando a discutir aqui. Posteriormente, vocês vão poder discutir isso até melhor com outras pessoas também em outras disciplinas, ok? Então, acho que na minha aula era isso. Eu estou fechando aqui essa quinta parte. Eu só vou, bem rapidinho, falar para vocês, né? Só relembrar. A gente consegue agora, né? Vocês teoricamente sabem como é que você identifica um gene, faz uma árvore filogenética, né? Para a gente poder saber realmente que a gente está trabalhando com os mesmos genes em diferentes organismos, que são chamados genes ortólogos. Consegue detectar a expressão desses genes. Esses métodos avançaram muito nos últimos anos, inclusive com essa novidade do Hybridization Chain Reaction, do HCR. A gente consegue diminuir a expressão, principalmente em artrópodes e não modelos, através do RNA de interferência. Conseguimos colocar DNA dentro do genoma dos organismos, para as primeiras gerações, né? Eu nem falei muito, mas também tem baculovírus, tem outros vírus que fazem essa edição de genoma, né? Sendo feita, a gente consegue inserir DNA, mas antigamente, com as transposadas, a gente só conseguia colocar DNA, mas não conseguia estabelecer exatamente aonde que aquele DNA vai entrar. E com esse avanço agora da edição de genomas, para a descoberta desse mecanismo básico, né, presente na imunidade adaptativa e todas as modificações que ele veio sofrendo, né, esse mecanismo, né, para trazer uma Cas9 mais eficiente, né, você pode fazer knock-in, você pode fazer knockout, você agora tem edição do genoma, não só qualquer região que era antes, aleatoriamente, mas exatamente na região que você quer, que era isso que os pesquisadores gostariam há muitos e muito tempo, entendendo esse mecanismo básico de como que você faz essa edição genômica. Lembrando que tudo isso só foi feito, todos esses mecanismos é um conhecimento cumulativo. Então, se a gente não soubesse como que acontece o reparo de DNA a partir de uma quebra de dupla fita, se a gente não conseguisse detectar essas quedas de dupla fita, se não entendesse como o sistema imune opera em bactérias, né, principalmente com a existência desses vírus que tentam invadir, né, as células de arqueia bacterianas, a gente não conseguiria montar esse sistema in vitro, porque tudo que vocês estão vendo aqui é um sistema que foi montado in vitro. Você tem a Cas9 in vitro, você tem o guide RNA que você sintetiza também in vitro, né? E tudo isso acaba
então fazendo com que esse sistema se torne um sistema versátil, que é adaptado, então, para qualquer espécie, ok? Então, é mais ou menos isso. Eu queria muito agradecer aí vocês a oportunidade da aula e assistam também a aula do Lupes daqui a pouco, a aula do professor Jorge. Muito obrigado.